Olá, eu sou Donaldson Gomes, editor do Jornal Correio, e eu estou aqui hoje com a Gabriela Cravo, que é gerente global de descarbonização industrial da Braskem, e com Ney Maron de Freitas, sócio fundador da Maron Consultoria. O videocast Transição Energética faz parte do projeto de conteúdo de mesmo nome, criado pelo Correio, para trazer ao centro das discussões uma temática que é fundamental para as nossas vidas e, mais ainda, para as vidas dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. O projeto Transição Energética é uma realização do Jornal Correio com o patrocínio da Unipar e Tronox, apoio institucional da Braskem e parceria da AC Consultoria. Gabriela e Ney, muito obrigado por estarem aqui com a gente. É uma satisfação receber vocês. Como é que vocês dois estão? Obrigada. Bem, e eu fico também muito feliz em poder participar desse movimento, né? E o Correio é muito engajado nesse movimento de aculturação da população, estar mais próximo da população, trazendo um pouco do que a gente sabe, as nossas vivências. Então, o prazer é meu. Obrigado, Gabriela. Ney, bom te ver. Um prazer e uma honra estar aqui com você, Gabriela. O tema é fascinante, é maravilhoso. É uma oportunidade muito bacana estar falando aqui com o Correio. Verdade. O tema é realmente fascinante, muito bacana, e eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber como é que a transição energética entrou na vida de vocês dois. Bom, posso falar da minha infância? Não, estou brincando. Vamos começar aqui. Na verdade, há pouco mais de 20 anos, aliás, pouco mais não, em 2001, eu entrei na área ambiental. A minha primeira formação é engenharia civil, depois, fazendo direito, eu me interessei pela área ambiental. E eu fiz concurso público aqui para o órgão ambiental, o então CRA, hoje NEMA, onde tive excelentes oportunidades. Daí eu já coloquei os dois pés na área ambiental. Um pouco adiante, aí voltando para o mundo corporativo, de 2007, eu tive a chance de ser o primeiro diretor de sustentabilidade do setor de renováveis. Isso, na ocasião, pela Renova Energia. Eu lembro disso. Convivemos bastante já. Estou entregando nossa idade já, né? Bom, e aí tive também o privilégio de atuar nesse mercado, principalmente das eólicas, das pequenas centrais hidrelétricas, e foi muito bom, atuando na regulação e, de certa forma, já me preparando para o que é o desafio agora e dos próximos anos, que é a transição energética. E você, Gabriela, me conta. Que bom ouvir sua história e que deve ser muito prazeroso poder observar já os frutos, né, de um trabalho Sem dúvida. Já vem se instalando. Então, minha história não é tão longa quanto a do meu colega, porque eu tenho 25 anos de Braskem, um pouco mais, né, como engenheira química, e nós fazemos, sim, promovemos ações que ajudam no combate à mudança climática. Mas, desde os princípios, a gente trabalha pensando muito em competitividade. Então, meu engajamento em redução de emissões era muito mais visando competitividade pela redução de consumo de energia do que pensando numa matriz mais limpa e etc. Então, nos últimos anos, esse movimento ele me capturou, né? De fato, então, como engenheira, então eu gosto de tudo que tem muito desafio e fui convidada também para participar de um programa de eficiência energética na empresa, e esse programa de eficiência energética ele cresceu a ponto de se tornar esse programa de descarbonização industrial, onde não é apenas a eficiência energética que a gente busca, mas também todas as outros pilares da descarbonização. Então, nos últimos anos, eu realmente me encantei com esse movimento, e quem pensa que não tem desafio tecnológico, desafio técnico nesse mundo, realmente está muito enganado. Só tem desafio tecnológico, Só né? tem.
Não, e é interessante, Gabriela, porque é um combo, né? Você falou, foi em busca de eficiência, de redução, mas não dá para dissociar, né? Hoje, quando se fala, por exemplo, no caso de energia, na trilogia, vem exatamente a questão da sustentabilidade, mas também da modicidade tarifária, que é um dos princípios, né, regulatórios no Brasil, e da eficiência, né? Então, assim, as coisas não estão desconectadas de forma alguma. Você falou uma coisa muito interessante. Realmente, mesmo sem tanta consciência, a gente, né, a petroquímica, desde o seu nascedouro, já faz um movimento. Mas eu percebo que quando a gente está consciente, conectando todas essas vertentes, a gente faz melhor. Então, há quem diga, eu já faço descarbonização, eu já atuo porque eu diminuo o consumo de energia. Mas não basta reduzir o consumo de energia, a gente precisa de uma energia mais limpa. E essa consciência na descarbonização fez muita diferença para a minha trajetória pessoal. E como é que foi? Eu não sei se você conseguiria definir para a gente também quando, mas eu tenho muito interesse em compreender como é que foi essa virada de chave na Braskem, Gabriela. Eu acho que você usou um termo muito, muito feliz, a virada de chave. Porque a Braskem, quando eu falo que tenho 25 anos na Braskem, é a antiga Copene, e também vou entregar a minha idade dessa forma. Mas a Braskem, ela se iniciou em 2002 e desde o começo ela já tinha seu engajamento com os princípios, né, de sustentabilidade, etc. Mas nos últimos 4 anos, a gente conseguiu enxergar que se você não associa a sustentabilidade à estratégia da organização, e aí, como a gente fala, top, bottom, bottom, up, realmente em todos os níveis da organização, do CEO a quem está no chão de fábrica e vice-versa, num fluxo mesmo que sobe e desce, ele, de fato, ele não acontece. E nós vivenciamos isso na prática. Enquanto o tema combate à mudança climática estava restrito a um grupo, a uma diretoria específica, as ações elas não eram tão fluidas. A partir do momento em que a gente, de fato, entendeu que... E não foi um entendimento simplesmente porque a gente percebeu a importância. A gente percebe a importância, mas tem uma participação do mundo, né, do país e de todos esses movimentos que a COP, entre todos esses acordos, compromissos que nós temos, que as pressões dos stakeholders, então elas são bem-vindas, porque elas fazem com que muitas empresas elas também acordem para esse movimento, porque parece até um piegas, mas a descarbonização é um movimento coletivo. Então, não basta apenas a empresa fazer, a companhia fazer ou se comprometer. Não basta os Estados Unidos saírem com um imposto que apoia a descarbonização. Os outros países também precisam se mobilizar e a partir do cooperativismo mesmo. Só para finalizar esse ponto, a gente que trabalha numa petroquímica e sempre teve essa preocupação com patente, com informações, eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que a gente poderia estar sentado numa mesa discutindo com 5, 6 players que desenvolvem tecnologia, competidores, inclusive, em torno de um projeto. E isso está acontecendo. Nós estamos visitando outros players tecnológicos e é um movimento de engajamento. Então, realmente, é na dificuldade que se faz, né, acontecer. E porque estamos percebendo que sozinhos nós não vamos chegar lá. Verdade. Ney, aproveitando um pouquinho da tua experiência, da tua vivência, eu sei que você
acompanhou de perto o início da implantação da indústria eólica aqui no estado. O que você acha que possibilitou a expansão dessa matriz energética nas últimas décadas? E mais uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: esse foi um processo estruturado já pensando nessa questão da transição energética, ou nós somos um povo de muita sorte que calhou da gente ter todo esse potencial no que a gente pode chamar de uma das fontes energéticas do futuro? Olha, Donaldo, sorte nós temos, viu? Isso é inegável. Ou seja, não tem planejamento. Não, eu não disse isso. Mas mesmo com todo o planejamento, há que se ter sorte, né? Para a gente conseguir trilhar o caminho da forma prevista. Eu diria o seguinte: quando você pergunta o que é que nos favoreceu para a gente estar nessa posição de liderança, e aí que eu me lembrei muito da sorte. Os ventos no Brasil, em especial os ventos no Nordeste, eles são de excelente qualidade. Eles são unidirecionais, eles têm alta intensidade, alta velocidade, não tem a turbulência que é um problema na geração. Então, assim, isso trouxe algo de muito positivo para o Brasil, em que havia até uma certa incredulidade de alguns players internacionais no início, em função dos números que nós tínhamos, e que ajudou muito a que este início da transição se desse de forma muito diferente do restante do mundo, com um baixo custo, relativamente um baixo custo. Hoje a fonte eólica, por exemplo, ela é extremamente competitiva, assim como a fotovoltaica também. Então, diferente de outros países que tiveram que arcar com subsídios pesados, nós tivemos, sim, subsídios, tivemos uma política pública que foi fundamental, em especial, Donaldo, dos leilões. Você cobriu o primeiro leilão, 14 de dezembro de 2009, no qual... Entregou minha idade, tá vendo? Mas você era estagiário, me parece. Digamos que sim, ainda sou. Mas, na ocasião, o maior complexo eólico foi, inclusive, aqui na Bahia, na região sudoeste, Caetité, Guanambi, Igaporã. E aí eu vejo, quando a gente fala da sorte e de transição, porque assim, quando, vendo a história de Gabriela, lá atrás, quando eu atuei no órgão ambiental, como licenciador, os colegas sempre diziam: poxa, bom é eólica, mas eólica não viabiliza, porque não era uma realidade, não havia viabilidade comercial. E aí, quando surgiu a política pública e vem os grandes potenciais no Nordeste, também no Sul, mas em especial no Nordeste, eles vêm no semiárido. E eu sempre falo, né, quando comento sobre o tema, um potencial gigante numa região que foi, de certa forma, afastada de outras oportunidades de desenvolvimento ao longo do tempo. E aí, eu sempre digo, isso é mais do que uma oportunidade, nós temos uma obrigação de fazer com que este desenvolvimento ele seja efetivamente um desenvolvimento territorial. E aí vem um aspecto muito importante da transição energética, que ela deve ser justa, que muito se trata do tema. Então, assim, sim, houve uma política pública, não foi mero acaso, não é uma nau sem rumo. Há uma sorte em relação aos potenciais, mas aí eu diria que a sorte do Brasil não se limita aos potenciais eólicos, porque nós temos uma diversidade de fontes que compõem o que é essencial na nossa matriz. E aí a gente tem eólica, fotovoltaico, hidrelétrica, que é a base. Assim, o Brasil está num ponto onde quase todo o restante do mundo gostaria de estar, porque nós já temos uma matriz bastante limpa. O que, trazendo a fala de Gabriela, não deve nos colocar numa posição de conforto. Longe disso. Há um desafio a fazer, em especial quando eu falo da transição justa, os imensos desafios sociais associados a oportunidades, que quase sempre vêm juntos, né? É bem o clichê, mas desafio e oportunidades quase que convivem como duas faces de uma mesma moeda. E o interessante é que o desenvolvimento
da indústria de energia eólica tem uma quebra de paradigma muito importante que se você sempre imaginou que essa indústria ela iria se instalar no litoral, né? Os ventos vindos do oceano, essa coisa toda, e aí a gente descobre que é justamente no sertão, né? E aí dá até pra gente conectar um pouquinho com isso que Gabriela traz de um olhar mais voltado para tecnologia, para inovação nesse processo de transição. Muito provavelmente, quando a gente olha o cenário da transição energética, o cenário das mudanças climáticas, a gente analisa a situação e vê assim, rapaz, essa conta não vai fechar. Por quê? Porque a gente às vezes olha com o que a gente tem de tecnologia hoje, né? Como é que vocês enxergam esse cenário tecnológico e Gabriela, se você puder trazer um pouquinho para a gente do que a Braskem tá desenvolvendo em termos de frentes tecnológicas para contribuir com esse processo também, eu ficaria extremamente grato. Sim, e eu queria fazer um comentário em relação à sua fala. Eu fiquei ouvindo e me motivou bastante, porque ouvindo você falar, né, sobre como não era competitivo à época a tecnologia eólica e tivemos incentivos e etc. E hoje nós temos, de fato, esse diferencial. E quando eu olho para a Braskem, a gente já tem mais de 500 megawatts médio instalados entre eólica e solar. Ou seja, né? Hoje é competitivo. Hoje é competitivo. Isso me anima muito porque estamos vivendo essa realidade em algumas tecnologias. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, sim, é uma oportunidade para as indústrias térmicas. Então, quando a gente pensa em petroquímica, do porte da Braskem, por exemplo, né, produtores de plástico, nós não podemos nos enganar enxergando que apenas a energia... Não é apenas, isso é muito, mas não é só energia elétrica renovável. Nós precisamos de uma matriz renovável. Isso inclui gás, óleo e todas as outras fontes, as fontes térmicas. Então, o hidrogênio, sim, para sistemas que têm dificuldade de abatimento, que têm um consumo de energia intensivo, é uma oportunidade, mas hoje a gente se depara com esse ponto. Então, como nós podemos torná-lo viável? E hoje estamos discutindo algumas políticas públicas e a Braskem, junto com algumas associações de classe e outras indústrias de médio e grande porte estão trabalhando muito nisso. Uma outra tecnologia que nós também acreditamos é a captura de carbono. Então, nós temos a captura, e aí você captura e sequestra e guarda, estoca, né? Mas, com certeza, a beleza da coisa é você usar esse CO2 para produzir, para beneficiar. Então, há um grupo de tecnologia com mais de 300 pessoas, então temos uma vice-presidência de tecnologia, que boa parte do trabalho deles é estudar e se associar, não é assim? A gente não, assim, hoje em dia, tudo que nós estamos fazendo é com parceria, né? Inclusive os estudos. Então, é se associar, seja com alguns players, como eu citei antes, seja com centros tecnológicos, para desenvolver estas tecnologias, como, por exemplo, como eu posso tornar o hidrogênio viável? Então, a gente tem desafios tecnológicos, de logística, infraestrutura, como a gente pode tornar esse processo de captura de carbono viável. Então, estamos discutindo, seja com Petrobras, com vários outros parceiros, né, podemos dizer assim. Outras tecnologias, o forno elétrico. Então, quem passou pelo polo petroquímico de Camaçari vê aquelas grandes estruturas, talvez não seja tão fácil diferenciar o forno de Torres, né? Mas os fornos, eles são os maiores consumidores de energia térmica de qualquer petroquímica. É uma tecnologia de antes de 1970. Então, Caramba. Naquela época, a ideia, qual era a base principal? Era o óleo e o gás. Então, você pode até trazer mais detalhes em relação a isso. Então,
a fonte motriz do forno de pirólise é o gás natural. Então, como é que a gente transforma esse ativo? Como é que eu mudo a tecnologia disso? Por isso que o nome é transição energética. Então, não é de um dia para o outro. Nós estamos estudando e desenvolvendo essa tecnologia. Na minha opinião, o forno elétrico é a grande disrupção. Mas as coisas estão completamente integradas. Para você ter um forno elétrico, o consumo de energia renovável, ele é gritante. E aí vem a pergunta, a gente está preparado para realmente suprir essas unidades? Iremos transformar todo o ativo existente num ativo sustentável ou iremos, porque nós precisamos ser competitivos. Então, realmente é um puzzle. Eu tenho um case interessante para contar para vocês. Minha esposa, já tem uns 2 anos isso, ela encasquetou que a gente precisava ter um fogão por indução lá em casa. E o fogão é maravilhoso, né? Tipo, cozinha as coisas rápido. Mas ela acreditava que a gente ia ter uma economia, porque a gente ia deixar de comprar gás de cozinha. Você faz as contas, é mais ou menos, em termos de custo, não muda muita coisa, né? Mas eu queria pegar um gancho que você trouxe, Gabi, sobre essa questão do hidrogênio verde. A gente teve a aprovação um marco avanço, regulatório, né? agora. Com a aprovação do marco regulatório. E eu acho que essa questão do hidrogênio é legal porque ela conecta um pouquinho vocês dois, né? Você não consegue pensar em hidrogênio verde sem pensar numa fonte renovável de baixo custo. Numa fonte renovável de baixo custo, e a gente está conversando, né? O Brasil está estudando a implantação de eólicas offshore, né? Como é que vocês veem o desenvolvimento desse mercado? Hoje falar em hidrogênio, a gente ainda está falando de uma fonte energética que talvez seja o que era a energia eólica há 10, 20 anos atrás. É uma coisa que a gente olha e pensa, não, isso é o futuro. Como é que vocês estão vendo o desenvolvimento desse mercado aqui no país? Quer começar ou começo eu? Pode começar. Bom, primeiro que o desenvolvimento acaba sendo muito rápido, né? A velocidade com que essa transformação se dá, ela é muito rápida. Quando você traz assim de marcos do valor do megawatt eólico, por exemplo, lá em 2009, quando eu falei do primeiro leilão, só foi viável por um leilão exclusivo da fonte, porque não havia competitividade com outras fontes. Isso hoje é o contrário. Talvez a mais, economicamente, a mais viável é exatamente a eólica onshore, competindo de igual para igual com diversas fontes. A fotovoltaica, ela cresceu enormemente nos últimos 5 anos. Então, assim, tem um desafio tecnológico que vem nos surpreendendo, mas eu acho que, acima de tudo, não dá para ficar de fora dessa conversa. Então, assim, quando você pergunta, essa conta fecha? Eu não vi ninguém dizer que fecha. Mas nem lá fora. Nem lá fora. Mas não dá para ficar. São esperados leilões agora para o mercado europeu, onde haverá subsídio, fala-se, né, na Alemanha. Então, assim, os grandes players, Gabriela citou a Petrobras. A Petrobras tem uma diretoria de transição energética, que é Maurício Tomasquim, que foi da EPE. Então, assim, ela está investindo com muita seriedade, não só na quantidade de recursos, mas no planejamento. Então, assim, esse equívoco não é geral, tenha certeza disso. Agora, na minha opinião, hidrogênio verde vai ser a solução de todos os males? De forma alguma. Para algumas questões específicas, Gabriela até citou aqui, transporte de longas distâncias, especial transporte marítimo, talvez siderurgia, na parte de indústria, e principalmente, penso eu, mas não me atreverei a desenvolver do lado de uma engenheira química especialista, mas principalmente ao agregar valor nos processos industriais.
Ou seja, não exportar energia não me parece que vai fazer tanto sentido, porque a gente não vai subsidiar a Europa. Mas exportar valores que tenham, mercadorias que tenham maior valor agregado, vem inclusive... faz todo sentido. Todo né? sentido e junto de uma necessidade nossa, que é de ampliar a industrialização. É assim que vocês enxergam? Você trouxe um ponto que é exatamente, para mim, é o que resume o hidrogênio. Nós não podemos realmente ficar de fora, porque temos sim um diferencial competitivo em termos de... diferencial em termos de... Deus realmente foi muito bom conosco, né? Mas essa diferenciação, ela não existe eternamente. Então, você vê vários outros países correndo atrás e eles vão conseguir, de fato, vencer essa maratona. Mas, em relação ao hidrogênio, eu não acho que seja a solução para tudo. É exatamente. E eu não estou percebendo de uma forma mais disseminada, esse racional. Então, existe uma febre, né, do hidrogênio verde, de fato muito promissor, mas eu acho que ele deveria ser encarado muito mais para os sistemas onde a gente tem dificuldade de realmente reduzir, porque são energointensivos. E temos outras fontes que podem apoiar a descarbonização, porque eu ainda acredito que nós precisamos ser resilientes em hidrocarbonetos. Então, o gás natural, ele não serve mais, vamos acabar com o gás natural. Não é isso. Nós estamos falando de uma transição energética em que eu acredito, por exemplo, que no suprimento de gás natural, que a gente pode continuar recebendo, a gente tenha mais biometano, por exemplo, biogás. Então, você vai ter um gás em que, no final, aquele gás tem um conteúdo energético menor. Nós estamos falando de uma matriz low carbon, de baixo carbono, e não necessariamente completamente limpa. Porque, acredito, se a gente dosar um pouco essa sede, porque ou é 8 ou 80, o ser humano é muito assim, né? Ok, nós estamos caminhando numa transição, mas se a gente planejar bem e entender exatamente quais são os sistemas que precisam de um suporte maior, talvez, esses marcos regulatórios, a gente comemorou muito do hidrogênio e temos vários outros para comemorar, eles são importantíssimos, porque é isso que nós estamos vendo também na realidade de outros países. E estão suportando grandes conquistas. Então, a gente tem, até 2030, a Dow está anunciando publicamente que no Canadá, em Alberta, eles estão trazendo um site que é o site Net Zero, como eles chamam, né? Mas um dos grandes, e eles falam abertamente, um dos grandes pontos que tornaram isso possível foram subsídios do governo do Canadá, especificamente de Alberta. Eu vou fazer uma brincadeira aqui para a gente descontrair um pouquinho, né? Quando você falou do low carb, eu lembrei que não tem uma dietazinha chamada low carb, e as pessoas acabam se perdendo nessa dieta porque elas confundem low carb, que é baixo carboidrato, com nenhum carboidrato. Ou seja, baixo carboidrato é bom. Isso. Nenhum carboidrato. Isso. Talvez pensar em redução de carbono, baixo carbono, ok. Pensar em nenhum carbono é utópico, né? A gente ainda não consegue, infelizmente, a gente não consegue viver não, e Gabriela falou em quebra-cabeça, a gente está falando em diversidade de fontes, em soluções que, para problemas complexos, você não deve ter uma solução que seja simples, muito menos simplista. Então, assim, eu acho que a grande solução, e enxergo, Donaldson, eu brinco muito, para desespero de parte de minha equipe, que o pior não tem limite. E acham que eu sou pessimista. Não sou, né? Efetivamente não sou. Estou dizendo que é bom a gente se afeiçoar a uma realidade que eventualmente pode piorar. É uma ode ao otimismo.
Mas, a história assim, da Lei de Murphy também, né? Que a gente não pode esquecer dela. Mas, assim, há tantas opções, né, para que se tenha essa solução. E mesmo quando se pensa num país do tamanho do Brasil, não dá para pensar em uma única solução. Assim, a gente tem uma matriz que foi limpa na origem por conta da hidrelétrica, que é bastante considerável. Tem eólica, porque quando a gente fala da parte de hidrogênio verde, o que é que nos faz ser muito otimistas? Ninguém gera tão barato a energia limpa como a gente gera aqui no Brasil. Significa, como a Gabriela falou, que esse diferencial é absoluto e o fato de a gente sair na frente, a gente pode sentar que não vai perder? Claro que não. Outros países, como o Chile, como a Austrália, estão realmente caminhando para se posicionar bem. Mas eu vejo assim, uma condição, a princípio, muito positiva. Mas me lembrei agora de uma fala do velho Roberto Campos, que dizia que o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidades. Eu diria que a gente tem que trabalhar para que isso não seja verdade. É verdade, verdade. Gabi, uma coisa que eu acho que pode ajudar muitas outras empresas quando o pessoal estiver assistindo esse podcast. Conta pra gente um pouquinho como é que foi ou está sendo o processo de engajamento das equipes a essas questões relacionadas à transição energética, mudança climática. Você trouxe um exemplo que eu acho que é muito bacana, que é esse exemplo dos fornos, né? Antes da gente nascer, os fornos já funcionavam de um determinado modo, à base de um determinado combustível. Você mudar uma cultura, normalmente a gente está falando de processos que são muito complexos, né? Como é que vocês estão trabalhando isso? E que nota você dá para a sua equipe? Eu te coloquei uma casca de banana. Hoje, em relação às mudanças climáticas, já estão acima da média? Como é que está esse processo? Então, eu acredito, assim, se eu tenho uma mensagem, você falou sobre quem está nos assistindo, que não menospreze, minimize a aculturação das equipes de trabalho em todos os níveis. A gente, de fato, precisa de todos. E não é um discurso bonito de se ter, não é isso. Porque nós passamos por algumas fases. Quando nós implementamos inicialmente o programa de descarbonização, a gente estava quase saindo da pandemia e, de fato, a gente não conseguia que todos priorizassem esse tema porque tínhamos outras prioridades acontecendo em conjunto. E eu observo assim, que naquele momento a gente sentia muito mais dificuldade, baixa fluidez no programa. E olha que a gente estava sendo suportado pelo CEO, pelos VPs, mas nós precisávamos chegar no grupo industrial. Mas não era momento porque, de fato, estávamos num cenário crítico. Quando entendemos que era o momento de chegar no grupo industrial, a partir de várias iniciativas, congresso, e várias equipes se mobilizam para que, de fato, chegue. Então, não é a Gabriela, né? É a organização como ela é estruturada, com algumas áreas de apoio importantíssimas, como melhoria contínua, entre outros, engenharias de processo. Então, quando a gente conseguiu chegar na industrial, é como se o programa assim, ele tivesse aberto um leque que até muito particularmente a gente começou num grupo muito pequeno e era muito eu e o diretor, né, o Gustavo Kekuchi, a gente se assustava assim com o volume de demandas para que de fato as coisas estivessem acontecendo. E-mails mil nós recebemos de pessoas que estavam se identificando com o tema, fazendo mestrado, fazendo operadores, fazendo mestrado que, na verdade, para a função deles, aquilo ali não era necessário, mas realmente por terem se encantado com o tema. E hoje, eu acredito que nós estamos num momento ainda de formação.
Eu acredito que a gente ainda está no momento de formação, sem ser pessimista, mas a gente precisa bater o bumbo. Não dá para achar que o jogo está ganho, que todo mundo já está completamente aderente a como trazer a descarbonização para seu dia a dia do trabalho. Porque uma coisa interessante é o seguinte, eu vejo algumas organizações, hoje em dia muito pouco, que tem assim, o meu grupo de descarbonização são esses 8 aqui, são esses 5 aqui. E a gente já partiu, assim... Vocês escolheram um caminho diferente, né? A gente escolheu um caminho diferente e eu acho que a gente foi muito feliz por isso, né? Deus dá uma mãozinha também, né? E a gente entendeu o seguinte, a gente não precisa de um grupo grande, porque a descarbonização, ela acontece em toda a organização. Então, nós precisamos que os grupos, eles realmente, os líderes das áreas industriais, entre outras, elas realmente comprem. E aí nós fizemos uma governança que também não dá para deixar solto e dizer, poxa, ele vai comprar. Não, porque as prioridades batem na porta. A gente tem uma governança, que essa palavra parece assustar, assim, mas ela é a minha palavra doce. Porque é a partir de uma sistemática de reuniões, de encontros, onde a gente tem apoio do CEO. Então, nós prestamos conta, no bom sentido, ao Roberto Bischoff, hoje nosso CEO, aos vice-presidentes. Temos um vice-presidente, Marcelo Cerqueira, que ele é o vice-presidente que é responsável por esse programa de forma corporativa. E essa mobilização desses líderes em torno do tema faz com que as prioridades aconteçam. A gente trabalha com metas anuais na Braskem, e esse tema ele está presente nas metas anuais de quase todos os integrantes da organização, da forma que eles podem contribuir. Então, até hoje, nós já conseguimos, nos últimos 3 anos, reduzir quase 1 milhão de toneladas de CO2 equivalente, né? Que são todos os gases de gás de efeito estufa. Óbvio que, se você olhar para os dados da Braskem, você não vai ver exatamente esse 1 milhão. Por quê? Porque, assim como a gente tem as alavancas, que são essas iniciativas que reduzem a emissão, existem as desalavancas, né? Em qualquer processo. Até na nossa casa, em qualquer processo de gestão, existem as desalavancas. Ganhou aqui, mas perdeu aqui, por isso. Então, a gente não consegue identificar plenamente, na forma líquida, 1 milhão, mas isso é um resultado, como engenheiro, a gente quer ver número, né? Então, que mostra assim, estamos caminhando mesmo no momento. A direção está adequada. Exato. Né? As ações de educação industrial, elas são inúmeras. Então, mais uma vez dizendo, não é um programa de uma área só. Porque nós precisamos de recursos humanos, que tem uma área específica, né? A gente chama de PIO, Pessoas e Organização, na Braskem, uma área de educação industrial focada em suportar os temas críticos, né? E esse é um tema crítico, um tema estratégico. E aí eu quero linkar para o outro ponto, que quando eu respondi a você dizendo, quando é que a gente virou a chave? Quando a gente entendeu que sustentabilidade fazia parte da estratégia da organização. Então, se faz parte da estratégia, vários grupos corporativos que apoiam temas estratégicos, eles se engajaram. Então... É interessante, Gabriela, que da sua fala, assim, eu viajei em alguns momentos. Primeiro que assim, quando uma coisa é prioridade, ela pode ser modificada. Mas quando é valor, aí ela gera essa transformação. Então, a despeito de todas as dificuldades, eu acabo sendo otimista, porque isso está sendo o valor da sociedade. Então, assim, de uma forma ou de outra, porque assim, você pode, eu vou investir nisso, mas o cinto apertou, o cenário mudou. Não, isso deixou de ser prioridade. Mas quando é valor, ele vai continuar a estar presente, seja na forma do financiador, na exigência do cliente, na internalização da companhia. Quando Gabriela fala, por exemplo, de operadores que passam a ter interesse, eu diria que um efeito colateral benéfico, nem sempre computado, é que você
traz pessoas melhores, você retém pessoas melhores quando você demonstra uma cultura alinhada, não apenas com transição energética, mas com o ESG, né? E aí a governança trazida também por Gabriela vem bastante forte. Mas eu peguei carona na pergunta dela, eu vou pegar uma carona também, Ney. Quando o Gabi traz essa coisa é uma área nova dentro da empresa. Vocês estão fazendo um papel de desbravamento, digamos assim. E eu acho que você também viveu isso, ainda deve vivenciar isso, porque é novidade para muita gente. Como é que vocês resolvem a questão de formação de mão de obra para atuar nessas áreas novas? No seu caso, você é a primeira pessoa a ter esse cargo na Braskem. Sim. Né? É algo completamente novo. Como é que vocês enfrentam esses desafios? Olha, hoje é uma área que interessa muita gente. Assim, não é difícil você ter o jovem, isso acho que das novas e novíssimas gerações, isso está cada vez mais fazendo parte do DNA mesmo. Então, não é difícil. Eu acho que o grande desafio, Dom, não sei se a Gabriela concorda, mas é fazer com que isso seja parte do negócio e não o pessoal de meio ambiente. E aí, deixa eu dizer, eu comentei muito en passant. Eu tive uma passagem pela Braskem que me traz excelentes memórias e me lembro exatamente entre o órgão ambiental e o setor de energia, eu passei 1 ano na Braskem. E me lembro que fui agendar uma reunião, na época, com o IBAMA, para um licenciamento, e o meu líder na Braskem disse, não, mas o responsável da área tem que ir. E eu estava assim, não, na minha cabeça tinha assim, mas eu vou e resolvo e trago a bola redonda já. E ele me disse assim, não, é importante que o dono do problema veja. E se ele se comportar de forma inadequada, ele vai sentir o peso. E essa foi uma lição que eu trouxe para a vida, porque muitas vezes, quer dizer, quando você tem um departamento que cuida disso, você lembra, aí você falou em dedurar a idade, eu vou agora fundo. Vamos lá. No início da informatização. Eu já passei dos 20. De renováveis eu também. Mas assim, quando você tem o início da informatização, você tinha departamentos na organização que cuidavam daquilo. Ora, hoje é muito mais um assessoramento, porque lidar com programas, lidar com os aplicativos, a obrigação faz parte da realidade de todo mundo. Eu acho que sustentabilidade a gente tem que caminhar, não estamos até um pouco longe ainda, mas tem que caminhar para isso, para que, ao se pensar na viabilidade do negócio, esteja de forma intrínseca ali, como também a questão social, em especial num país como o nosso, de grandes desigualdades sociais, onde a transição energética pode operar como transformação, propriamente. Ney, a gente ainda vê muitos avanços, inauguração de novos parques e complexos, mas nem todas as notícias que a gente tem recebido do setor de energia renovável são positivas. Tem algumas coisas, vamos dizer assim, vamos dourar um pouquinho a pílula. Temos algumas tensões nesse processo. Quais são as principais dificuldades vivenciadas hoje no setor e o que é que você destacaria como gargalos ainda a serem superados? Bom, temos sim. E aí, assim, tem algumas explicações, né, pelo menos na minha forma de ver. Primeiro, assim, eu mencionei aqui quando a energia eólica era uma utopia, era um grande sonho. Mas imediatamente após, você diz, não, a eólica é bom, mas... E aí vem as questões, porque você começa a conhecer ou aspectos que não são tão positivos, ou oportunidades de melhoria, vamos ser um pouquinho eufemistas.
Ao longo desse avanço da energia eólica no Brasil, ele foi muito rápido. E isso, existem parques, principalmente aqueles primeiros, que não observaram algumas questões como distanciamento, seja por desconhecimento dos impactos, seja pelo aprimoramento natural da forma de fazer. Quando eu digo que isso tem que estar na nossa pauta, não como uma forma de... O desafio é muito mais do que obter licenças ambientais para viabilizar um empreendimento. O desafio é fazer com que aquele empreendimento seja bom não apenas para o planeta, seja aderente não apenas às nossas metas de descarbonização, mas tenha um valor percebido no seu entorno, pelas comunidades. E isso, Dom, assim, tem desde o gerenciamento dos aspectos e impactos. Qualquer atividade humana tem impactos positivos e negativos. Então, isso tem que ser adequadamente gerenciado. E, na minha opinião, para além disso, tem que haver um legado. Realmente, quando eu menciono esses primeiros parques, houve uma preocupação muito forte de se deixar um legado para aquela região. Então, assim, um dos desafios é exatamente fazer com que eólica, mas também solar, seja aprimorada a forma de fazer. E aí eu vejo sempre com muito cuidado, quando eu digo em alguns eventos, quando se está tratando de geração de energia, você não vai escolher se vai gerar, você vai escolher como vai gerar. Então é importante que as escolhas sejam responsáveis, como todas as nossas escolhas da vida. Quando você opta pelo fogão de indução, algumas questões foram contempladas, outras têm que ser reconfiguradas. Então, acho que ao decidir a nossa matriz, que eu não vejo, não é possível ser baseada em uma única fonte, isso tem que ser levado em consideração e a forma de fazer tem que ser aprimorada. Sendo absolutamente realista, mas com viés otimista, eu acho que o potencial que nós temos de eólica, de fotovoltaica, a gente não pode se dar ao luxo de desperdiçá-lo. E, do ponto de vista de responsabilidade, com a nossa realidade no semiárido, a gente também não pode se dar ao luxo de ficar apenas na posição de gerar energia renovável. Você não pode esquecer onde é que essa energia está sendo gerada, de onde ela vem, né, Ney? Não posso. E assim, ela tem que ser um elemento de transformação. Essa percepção de valor, ela tem que estar também no território. E eu acredito piamente que isso é possível. A gente tem falado muito de solar, de eólica e dessas tensões, né, como você trouxe, de forma elegante. Isso me remeteu à questão dos nossos minerais, dos minérios, que também nós temos essas vantagens, né, esses diferenciais, não só o Brasil, mas a América Latina como um todo. E a gente fala da bauxita, dentre outros, que são importantes para a gente fazer os equipamentos necessários para rodar essa energia renovável, bateria, que é importante para que a gente tenha maior confiabilidade na transição energética. E a gente sabe, assim, por que não falar dessa área? Porque nós sabemos dos desafios ESG como um todo que a gente tem nessa exploração. Mas nós não podemos tapar os olhos para esse recurso que é tão rico, tão importante. E como que a gente pode fazer diferente? A gente pode, sim, dar continuidade, mas trazer para essa área, para os trabalhadores, condições mais justas. Sim, né? sim. Não é justo, por exemplo, você tirar energia daqui e a comunidade que está aqui do lado não ter acesso à energia, né? Não faz sentido. Ou você chegar e causar um grande impacto aqui para trazer um benefício para um grande centro, né? Uma coisa que a conta não fecha. Você trouxe a questão do ESG, eu acho que ESG é muito bacana porque ele traz um olhar mais articulado, integrado. Traz um olhar integrado para essas questões, né? E para o negócio. Quando eu digo assim, eu acredito quando isso faz parte do negócio. E pode fazer. Precisa fazer, né?
precisa. A gente, como área de suporte, né, corporativo, nós nunca respondi tantos relatórios de stakeholders importantes, investidores, onde várias perguntas estão relacionadas ao cumprimento de metas, à aderência da organização. Então, mostre. Tem política de sustentabilidade? Mostre. Com que você se comprometeu e o que você alcançou até agora. Então, são dados que estão sendo cada vez mais requisitados. Então, não é uma utopia, é verdade. É uma virada de chave tanto, né? Porque antes você precisava ter um produto competitivo do ponto de vista financeiro, né? Hoje você precisa ser sustentável, né? É aquela coisa, o ESG ele mede os seus riscos não financeiros, né? São riscos que você não consegue enxergar no balanço, no balanço financeiro. Mas a parte financeira faz parte de um dos tripés da sustentabilidade, né? Então, assim, isso a gente esquece às vezes, né? E nesse tripé é importante que a gente busque, talvez seja a parte mais complexa, a gente buscar soluções sustentáveis, mas que sejam competitivas. E aí vem nesse momento inicial em que a tecnologia ainda não está madura, que a gente precisa desenvolver os apoios governamentais, realmente os incentivos, eles são... a gente tem falado muito nisso, mas outro dia, inclusive, eu vi numa das apresentações da Abiquim, o extrato que eles trouxeram trazendo de forma resumida e não falando só de Braskem, como é que as indústrias no Brasil caminharam em descarbonização até agora e qual é a pedra no sapato. E como é? Recurso financeiro. Para se mostrar, para que a gente seja competitivo. E aí nós fomos chamados convidados, né, numa reunião interessante lá em Brasília, onde 7 indústrias, então estávamos nós, Iara, entre outros. Então nós levamos um extrato do que a gente já fez até agora, dessa jornada, um pouco do que eu trouxe aqui para vocês, com exemplos, mas o que nós estamos buscando fazer com parceria, porque nós não temos, principalmente num ciclo de baixa da petroquímica, nós não temos recursos financeiros para implementar. E principalmente as iniciativas, não de matriz, mas as iniciativas de eficiência energética, elas são de elevadíssimo CAPEX, investimento necessário. E tem uma questão que é tão complexa, né? Você lembrou da Abiquim. Eu acompanho muito os relatórios da Abiquim, os alertas que eles têm feito em relação à importação de produtos químicos. Cara, você tem um investimento altíssimo para limpar a sua matriz, para descarbonizar, e aí chega um produto asiático que atravessa o mundo e custa muito menos, você não sabe como é que aquele produto é feito, como é que o trabalhador que produz aquilo é remunerado. É uma área que a gente precisa avançar de alguma maneira, né? E é uma solução bem complexa, né? E que envolve consciência também, né? Porque aí você vai também para uma lógica de consumo, e aí ampliando a discussão, né, de ESG, sim, até que ponto a gente está disposto a ter um consumo mais consciente para que as coisas aconteçam na prática, né? Senão a gente fica discutindo e opta por aquele produto baratinho que, como você disse, chega, você não sabe de que forma, às suas mãos, e que vai virar lixo em pouquíssimo tempo. Aí eu estava vendo uma fala interessante de um dos vice-presidentes da organização, Edson Terra, em que ele trouxe os desafios de reciclagem, né? Que é uma das plataformas nossas de trabalho, tanto química quanto mecânica, porque a gente tem buscado trabalhar, tem metas, então as metas não são só de descarbonização, a gente está falando de reciclagem, a gente está falando de biopolímeros também. Mas falando em reciclagem, ele trouxe 3 grandes pontos, né, de desafios. Um é o tecnológico, principalmente para reciclagem química, ainda temos tecnológicos, e não só a Braskem, né, o mundo. O outro é em relação à captação,
Então, essa seleção do lixo, quando você captura, então, essa segregação e classificação é algo que parece outra ciência, né? Não é tão fácil. E o terceiro ponto é a consciência, é a conscientização da população em, de fato, querer consumir o reciclado. Então, é um ponto, assim, nós não temos noção da importância que o cidadão tem nesses movimentos. Quando a gente lê os outlooks de energia, então, existem vários interessantíssimos. Então, e a gente eles, né, traçam um cenário, entre aspas, otimista, pessimista, chega a net zero, não chega, até 2050, 2100. Uma das forças em quase todos os outlooks é a questão social. É o poder da sociedade. E é nisso que eu acho que a transição energética pode ser muito benéfica no Brasil. Primeiro porque ela pode se dar, e certamente se dará, a um custo muito mais baixo que nos demais países. Segundo que tem que haver essa preocupação, que se fala de não deixar ninguém para trás, seja com aquelas pessoas que vão mudar, porque muitas vezes essa transição é bastante disruptiva, a depender do setor especificamente. E em especial, e aí puxando para as renováveis e puxando para o Nordeste, dentro da nossa realidade, há muito o que fazer. E essa construção do legado, como eu digo, é possível. E é, eu diria que um grande desafio, ao lado do crescimento do país, né? Para que a gente tenha... Hoje, na verdade, não existe essa falta de energia, então é mais um dificultador. Mas quando o país começar a crescer, e a gente espera que essa retomada se dê brevemente, e essa vai ser uma questão preponderante. Verdade. Falando um pouquinho sobre o mercado de carbono, todas essas iniciativas que a gente tem hoje por parte da Braskem e de tantas outras empresas no Brasil, elas ainda são voluntárias, né? Como é que você vê, Gabi, a questão da regulamentação do mercado de carbono aqui no país? Você acha que a gente está perto disso? A gente está longe? Como é que está esse processo? A gente reza que esteja perto e estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando junto às associações de classe e esses fóruns que eu citei, por exemplo, do MDIC, dentre outros, são fóruns de discussão, inclusive, de posicionamento em relação ao mercado de carbono. A Braskem enxerga que ele é um suporte importantíssimo para a descarbonização. E aí, quando vocês falaram um pouco sobre os produtos que estão chegando aqui, a gente não sabe exatamente como foram fabricados, qual o conteúdo carbônico, qual a pegada de carbono desse Sim. produto. Então, quando essas discussões estão acontecendo também quando a gente coloca na mesa o mercado de carbono. Então, o mercado de carbono pode nos ajudar a essa proteção, né, dos produtos aqui produzidos, né? Uhum. Então, imagine que quando você tem esse movimento acontecendo no mercado regulado, isso não significa que a gente não concorde e ache que é a morte do voluntário. Não é isso, né? A gente acredita que eles se somam. Mas nós só vemos vantagem em relação ao mercado regulado. Óbvio que é importante, como qualquer transição que aconteça, claro que está sendo tudo ainda regulamentado e discutido, mas é importante que ele aconteça por fases, como a gente está entendendo que está sendo desenvolvido. Então, é aquela história, agora a gente vai limpar tudo, a gente vai ficar igual à Europa. Não, não é assim. Olha a Europa, olha para trás. Quanto tempo eles têm? A gente tem unidades na Europa, nos Estados Unidos, no México e aqui no Brasil. Então, sabemos como é que acontece lá. Então, nós não queremos e não podemos nos transformar na Europa num piscar de olhos, mas começar é importante, né? Nós estamos super satisfeitos com todos os pontos que estão tramitando. Alguns não, mas a gente imagina que faz parte do desenvolvimento,
né? Tem muita gente boa participando e desenvolvendo essa política. Então, a Braskem, ela realmente enxerga como importante. E nós temos, até já passo a palavra para você, implementamos há 3 anos a política interna de precificação de carbono. Olha Exatamente num movimento para que a gente começasse a aculturar a organização, os integrantes, a enxergar valor. Então, quando você tem um investimento, você valora a rentabilidade daquele investimento com o preço de carbono e sem o preço de carbono, né? Então, isso aí é para a gente começar, é um treino, e a gente enxerga que é um suporte importantíssimo para que a descarbonização aconteça. Já vão chegar afiados. Ô Ney, o mercado de energia já tem uma convivência muito boa entre o mercado regulado e o não regulado, né? O que você acha que pode ser trazido dessa convivência entre o regulado e o não regulado para o mercado de carbono? É interessante. Quando a Gabriela fala assim, na importância, né, dessa regulação, e eu estava pensando aqui, o grande desafio é que os reguladores também sejam atentos às nossas questões, né, porque há muitas questões que estão totalmente focadas para o mercado europeu, por exemplo, e não para o nosso. Sim. No caso da regulação de energia, o dito mercado regulado, ele foi fundamental no início. Se você quiser trazer algum tipo dar o start, né? de analogia. Foi fundamental, né, na geração desse mercado, na criação e fortalecimento da indústria. Após este amadurecimento, e isso durou alguns anos, como também teve um papel fundamental o BNDES no financiamento desses empreendimentos, praticamente o financiamento era exclusivo do BNDES, que se deram as demais soluções aí para o mercado livre, né? E convivendo, inclusive, de forma mista em alguns empreendimentos, uma parte vendida no regulado, uma parte no livre. Ou seja, de novo, não há uma fórmula específica, mas há, digamos, um acervo disponível para promover a viabilidade. Talvez a semelhança seja essa. Bacana. Gabi, conta pra gente um pouquinho dos planos da Braskem em relação à descarbonização. Quando é que a Braskem vai se tornar uma empresa net zero e como é que vocês vão chegar lá? Vamos por partes. Então, nós temos uma meta, que é uma meta de médio prazo, mas hoje em dia eu já digo que ela é de curto, né? Porque 2030 já é curto, é amanhã. E a outra de longo prazo, que é o de 2050. De fato, a gente chegar a net zero. Lembrando que chegar a net zero é o que você trouxe no início do nosso encontro. Não é deixar de gerar, não é zerar. É você ter emissões líquidas zero. Né? Significa que você vai continuar gerando, porque você vai compensar. E você pode compensar. Isso já está completamente regulamentado? Não. E estamos todos trabalhando em prol disso. Mas falando de metas com um prazo mais curto, nós nos comprometemos em reduzir até 15% das nossas emissões até 2030. Então, quando você pega, por exemplo, as emissões dos 3 anos de 2018, 19 e 20, a gente fez uma média. Assim, por que essa média? Porque a petroquímica ela trabalha muito de uma forma, mas no próprio ano, então entre um ano e outro, quando você pega uma unidade, e aí pela própria característica do processo produtivo, você tem produções menores, maiores. Então, se você pegasse um ano apenas, talvez não fosse tão representativo. Então, algumas empresas fazem isso. Então, nós pegamos a média, então nós emitimos em torno de 11 milhões de toneladas de gás de efeito estufa no ano, e essa média desses 3 anos. Então, nós nos comprometemos em reduzir 15% dessas emissões até 2030. Tá? Hoje, a gente já vê reduzido em torno de 1 milhão. Tá? Falta, né, um pouco
E é esse ponto que eu trouxe do trabalho da Biquim, mostrando a realidade não só da Braskem, mas de vários outros players, onde a gente vê que é igual às maçãs baixas, né? Então, a gente colheu as maçãs baixas, estamos nas médias e para as altas, de fato, estamos buscando parceria. Né? E já temos projetos em parceria implementados na Braskem. A gente tem um projeto de cogeração implementado em São Paulo, junto com a CIMES. A gente tem um projeto de processamento de biomassa em Alagoas, com a Veolia. Então, nós estamos encontrando, sim, parceiros em modelos de negócio diferenciados. Então, se vira nos 30, né? Mais ou menos, no jargão popular. Então, essa meta de 2030, a gente acredita ser possível, mas não estamos apenas trabalhando na 30, enxergando que essa de 30 é uma avenida para 50. Esses grupos de tecnologia, eles estão trabalhando nessas disrupções, porque nós acreditamos o seguinte: essas metas de curto, médio prazo, elas precisam acontecer com os ativos existentes. Então, é o forno de pirólise que está aí da década de 60, com essa tecnologia que não pensava em descarbonização. É com ele que a gente tem que descarbonizar. Então, você vai derrubar o forno e trazer o outro? Não tem um projeto de forno elétrico pronto. Não tem nenhum forno elétrico rodando em nenhuma parte do mundo. Então, a meta 30, ela é uma meta que tem que acontecer com seu ativo, com sua casa atual. Então, como é que você vai diminuir o custo, né, o consumo de energia da sua casa atual, né, pensando na nossa casa? Literalmente trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Né? Esse é um dos grandes desafios de plantas petroquímicas, é a idade tecnológica. Mas, ainda assim, estamos vendo sim, porque ainda com esses desafios desses grandes sistemas, né, consumidores de energia, a gente tem conseguido eletrificar. Então, algumas máquinas que a gente trabalhava consumindo, onde a energia motriz era vapor, a partir de gás natural, a gente tem buscado eletrificar, que é uma grande tendência. Né? Então, não conseguimos eletrificar um forno de pirólise, que é um equipamento com uma complexidade absurda, mas fornos de processo, caldeira, então, as coisas estão avançando, os estudos estão avançando. É esse o ponto, mas sabemos que para atingirmos essa neutralidade de carbono até 50, nós precisamos de disrupções. Disrupções não significa derrubar todos os ativos e agora a gente tem tudo novo. Não. É trazer tecnologias disruptivas para os processos existentes. Eu cito muito o forno de pirólise como um grande exemplo. Muitas pessoas confundem a questão do plástico verde, né? Que a gente produz o eteno a partir da cana-de-açúcar. Isto aí não é uma redução de emissões de gás de efeito estufa. Esse aí, ele contribui como um grande offset. Não é uma redução nos escopos 1 e 2. Então, nesse linguajar, escopo 1 são as emissões geradas a partir de tudo que você queima, que você processa energeticamente dentro do seu ativo. Escopo 2 é a energia elétrica e o vapor que você compra. A energia são as emissões geradas nesse processo. Então, o escopo 1 e 2 são esses os escopos onde nós temos a obrigatoriedade de calcular e reportar anualmente ao GHG Protocol, que é um estándar internacional. Então, nós temos essa obrigação. O escopo 3, que é um escopo que ele acontece mais em relação aos seus fornecedores. Então, são as emissões, por exemplo, o transporte que nós usamos para chegar até a Braskem, ele é o escopo 3. A matéria-prima, que é a nafta, que chega até nossa unidade, é escopo 3. Então, num linguajar mais técnico. Nós calculamos e publicamos, mas é voluntário, ainda não é requerido, né, obrigatoriamente. Então, esse é o desafio. Quando a gente fala de desafios tecnológicos, todos os setores possuem seus desafios tecnológicos, né? Então, não tenho dúvida, assim, não é apenas do setor petroquímico. Você tem o setor de cimento, de aço, todos têm seus desafios tecnológicos, porque até agora você tem a tecnologia as is.
a partir daí, você ter uma tecnologia, nem os licenciadores de tecnologia estavam preparados para fazer uma descarbonização tão ampla, né? Tão abrangente. E é isso que nós estamos estudando. A beleza é que tem muita coisa linda para se estudar, para se descobrir, né? Isso é interessante. A angustia, porque a gente quer a solução imediata, mas ao mesmo tempo motiva. Certamente. Para você a pergunta também é fácil, Ney. Opa! Qual será a matriz energética do futuro? Uma palavra? Quanto você quiser. Híbrida. Assim, já falei um pouco, e aí misturando assim, com os desafios, né? Eu acho que, de novo, no nosso caso, no Brasil, as coisas, não vou dizer que são fáceis, mas tem muitas boas opções, né? Então, seja as que já existem, como hidrelétrica, que está na base, seja eólica, que tem um case de sucesso e tem muito mais ainda a implantar, seja eólica offshore, estava tratando da terrestre, onshore, mas tem offshore com números assim, imensos, fotovoltaica, e aí vem diversas outras, a biomassa, né? Não falei biomassa é extremamente importante, nuclear, vai ser um mix, na minha opinião, um mix de todas essas, onde faz muito sentido. De novo, eu acho que também concordo, a grande questão é das emissões líquidas, né? Até vi uma entrevista recentemente no Correio com você, em que se falava da impossibilidade de abrir mão do petróleo até um horizonte de 2070, 2050. Foi com o presidente do IBP, do Instituto Brasileiro do Petróleo. Ele falava até 2070. Acho que é 2070. Então, assim, acho que no nosso caso, o Brasil tem tudo para se consolidar como um exportador de energia renovável, de energia limpa. Isso é possível. Os desafios, e aí eu me lembro, recentemente a Abeólica, ela lançou um guia de boas práticas, que vem fruto de um trabalho iniciado há alguns anos, trazendo estándares a serem atingidos e os bons exemplos a serem multiplicados. E no lançamento, a ex-ministra Isabela Teixeira teve uma fala com pragmatismo que lhe é peculiar, e aí ela dizia assim, basicamente, o caminho é esse, não dá para prescindir disso, as renováveis. Para implantar as renováveis, há ajustes a serem feitos, eles têm que ser feitos. Assim, de uma forma muito pragmática, é isso. Esses ajustes, eu diria que, por exemplo, o desafio tecnológico, nós somos um ótimo exemplo, seja eólica, seja fotovoltaica, que resultou na ampliação, no aumento de eficiência, na diminuição brutal de custo. Fotovoltaica caiu 90%, eólico caiu também uma barbaridade dos primeiros para os atuais projetos. E quais são os desafios futuros dessa fonte para que a matriz se desenvolva, como eu estou lhe dizendo, com um mix de trazer neste processo de transição todas as questões que a sociedade vem exigindo, sejam ambientais, sejam sociais. E aí, claro, puxo bem para o social, porque a gente está falando aqui em Nordeste, está falando especificamente no semiárido, mas há enormes desafios também para as fotovoltaicas, porque eólica, né, ultimamente tem tido várias críticas, e é importante ponderar, nós temos 1.100 e poucos parques eólicos implantados. Se você nomear as críticas, elas não chegam a 10 parques, arriscaria dizer aqui. Então não é possível que os maus exemplos tenham o poder de macular a fonte, né? Quando o que se precisa é corrigir os eventuais desvios e não abandonar. Quando eu digo assim, a gente não pode se dar ao luxo, num momento como esse, de abandonar fontes renováveis. Mas eu diria que, como todo problema complexo, você tem uma solução que passa por diversas fontes. Verdade, verdade. A gente está
tá caminhando já para o finalzinho dessa conversa maravilhosa e eu gosto sempre de deixar a pergunta mais difícil para o final, né? Vocês são otimistas ou pessimistas em relação à capacidade do planeta de enfrentar o desafio das mudanças climáticas? Donaldson, quem tem um filho de 10 anos, meu Gustavo, não pode se dar ao luxo de ser pessimista. Eu sou otimista. Eu acho que nós temos. Quando você fala capacidade do planeta, o planeta vai ficar, né? Assim, acho que o desafio é que a gente fique, né, nele mais tempo, né? Do que o previsível. Eu acho que, juntando tudo que a gente conversou aqui, trazendo essas preocupações na forma de valor, efetivamente como valor, tomando consciência, foi uma palavra, né, que Gabriela mencionou também, tendo essa consciência e trabalhando com coletividade. Estou pegando carona aqui da fala de Gabriela. Eu acho que são 3 elementos fundamentais. Talvez as nossas dificuldades maiores sejam a dificuldade natural de tratar de forma coletiva os problemas. Eu vejo assim, no geral, eu brinco assim, até a utilização de um elevador, quando cada um quer o seu benefício, quer entrar primeiro, quer sair primeiro, quer subir rapidamente, aí não vai até o fundo da cabine. E isso no que resulta? Numa operação deficitária e num prejuízo que é coletivo. Então, eu acho que o grande X dessa questão é tratarmos coletivamente. Quando a gente fala de não deixar ninguém para trás, reduzindo bastante o meu horizonte, eu estou pensando em Brasil. Mas quando a gente fala numa transição, há países que têm enorme dificuldade e que não têm o dinheiro para pagar por essa solução. Então, como é que a gente vai tratar dessa maneira se a solução tem que ser coletiva? Muito se falava que na pandemia diversas lições seriam aprendidas. Eu não sou tão otimista. Eu acho que a gente aprendeu a trabalhar por videoconferência de uma forma magistral. Já estão abandonando. E home office. A gente continua, na Manu a gente continua. Mas eu acho que muitas lições que poderiam ter sido aprendidas não foram. Sendo otimista, espero que a gente aprenda agora, evitando cada vez mais os fenômenos climáticos extremos. E você, Gabriela? Você é otimista ou pessimista? Então, como um ser humano em desenvolvimento, eu me permito deixar coexistir o otimismo e o pessimismo. Mas eu tenho tido mais momentos de otimismo do que de pessimismo, né? Em relação a quando eu participo de momentos como esses, de fato, verdadeiramente, né, sem querer rasgar a seda, eu vejo que essa iniciativa é mais um campo aberto para que outras pessoas escutem o tema, se mobilizem. Então, a gente está fazendo, porque quando a gente fala em aculturar, não é aculturar lá os integrantes da Braskem. Talvez o maior desafio seja culturar a humanidade, né? Então, você falou do seu filho de 11, de 10, eu tenho uma filha de 11, que ela me surpreende, né? Eu acho realmente que essas crianças já nasceram, né, com outras luzes, mas o sistema escolar, que a gente, né, muitas vezes critica muito, ele já traz uma outra abordagem do que é ESG, do que é descarbonizar, uma consciência diferenciada. Então, isso também me encanta. E acredito, sim, que quando os momentos de pessimismo que eu sinto, eles acontecem quando eu percebo que não existem interesses genuínos em algumas partes, em toda parte é isso, né? É exatamente o que você traz, porque ser cooperativo, trabalhar dessa forma em todos os níveis. Imagine que oportunidade eu tive hoje de te conhecer e ouvir essa história e de fato, isso enriquece muito o meu repertório, o meu conhecimento, todo o público que está ouvindo. Mas existem em todos os meios, como o ser humano em evolução,
alguns interesses não tão genuínos, que aí a gente anda 3 passos, recua 2, isso na comunidade como um todo. Né? Olha, mas do ponto de vista líquido, a gente está andando para frente. Líquido, a gente está andando para frente, né? Importa. Às vezes a gente dá 2 para trás e aí tudo bem, mas a gente recupera. A gente precisa ser resiliente. Isso não, a transição energética, ela acontece com resiliência, coragem, né, e persistência. Então sejamos resilientes, corajosos e persistentes. Gente, o projeto Transição Energética é uma realização do Jornal Correio, com o patrocínio da Unipar e Tronox, apoio institucional da Braskem e parceria da AC Consultoria. E nós agradecemos imensamente a todas essas empresas que estão nos apoiando por, inclusive, viabilizarem esse momento tão maravilhoso aqui. Eu queria, em nome do Jornal Correio, agradecer a vocês dois, Gabriela e Ney, pela participação e a nossa audiência por nos acompanharem neste momento. Lembrando a vocês que estão aí com a gente, vocês poderão acompanhar tudo sobre transição energética nas versões digital e impressa do Jornal Correio e também nas nossas redes sociais. É só procurar o @Correio 24 horas em qualquer uma delas. Ney, Gabriela, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estarmos sentados numa mesa como essa, conversando sobre assuntos tão bacanas quanto transição energética. Muito obrigado. Prazer foi meu, meus amigos, e me chama que eu venho, a qualquer hora. Eu também, já está aceito o convite. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.